revelando a história emocionante de uma avó, o inesperado grito que transformou tudo em 12 meses. Dona Lúcia sempre foi a alma da família. Aos 80 anos, sua casa simples, mas repleta de amor e sabor, era o refúgio em meio às tempestades da vida. Na pequena cidade do interior, sua presença era como um cobertor quentinho em um dia frio, acolhedora e reconfortante. Durante décadas, ela organizava encontros deliciosos, recheados de histórias da infância, risadas e aquele cheiro irresistível de bolo de cenoura fresco, que fazia qualquer um esquecer das preocupações. Mas agora, ela estava prestes a se deparar com o maior desafio de sua vida. O dia do seu aniversário prometia alegria. Filhos e netos prepararam uma festa surpresa que deveria ser um símbolo de união, mas logo se mostrou um campo de batalha de sentimentos reprimidos. Entre abraços e sorrisos, um grito cortou o ar, pondo fim à festa. "Você nunca me ouviu, mãe." As palavras, voadas como flechas, atingiram o coração de Lúcia com força devastadora. O ambiente, antes festivo, ficou pesado, e um silêncio desconfortável tomou conta da sala. As lágrimas começaram a brotar, não apenas de Lúcia, mas também de seus filhos e netos. O que deveria ser uma celebração transmutou-se em um confronto de mágoas e ressentimentos que há muito estavam enterrados. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Lúcia olhou em volta. Seus filhos, com rostos contorcidos de dor, e seus netos, com expectativas frustradas, refletiam mais do que apenas descontentamento. Revelavam um emaranhado de sentimentos sufocados, histórias mal contadas e uma vida de escolhas que não foram exatamente alinhadas. O peso das mágoas começou a se manifestar, e, em meio a tudo isso, ela percebeu que o amor que a guiou não havia sido suficiente para curar as feridas invisíveis. E, mais do que isso, as críticas sobre sua idade e suas decisões, que antes eram murmúrios nas conversas, agora ecoavam como gritos. Uma onda de determinação tomou conta de Dona Lúcia. Naquele instante decisivo, ela decidiu que não poderia ficar parada. Com suas memórias, suas histórias e seu amor incondicional, estava disposta a desconstruir a narrativa que a cercava. Como lidar com segredos do passado que agora ameaçavam a harmonia que ela sempre buscou criar? Como poderia, com a sabedoria de suas 8 décadas vividas, contribuir para a cura de sua família? À medida que os meses avançavam, Dona Lúcia percebeu que o caminho seria repleto de obstáculos, mas ela não se deixaria abater. As conversas dolorosas se sucediam, e cada revelação sobre seu passado parecia um tijolo a mais na construção de uma ponte de entendimento. No entanto, ainda havia um segredo enterrado em seu coração, um amor que permaneceu oculto por décadas. Essa verdade, quando finalmente revelada, poderia reescrever suas histórias e impactar a visão de cada membro de sua família. Mas até lá, o que mais o tempo traria? Um novo grito de dentro ou de fora poderia desestabilizar a já frágil harmonia que começava a se formar. A incerteza pairava no ar e o coração de Dona Lúcia batia forte, aguardando o que estava por vir. Os meses se passaram e a casa de Dona Lúcia começou a se transformar lentamente. O ambiente agora pulsava com novas conversas, e as paredes, antes testemunhas de mágoas caladas, eram preenchidas com risadas que ecoavam pela sala. O que parecia um pesadelo se tornou um laboratório de cura. Ana, sua filha mais nova, decidirá que era hora de limpar as dores do passado. De comum acordo, o que antes era evitado agora foi compartilhado, como um fardo retirado dos ombros. Mas havia algo mais profundo, algo que Dona Lúcia guardava com carinho e medo, o diário que escrevera ao longo dos anos. Suas páginas eram um misto de recordações alegres e tristes, mas nelas estava a semente de uma história que poderia mudar tudo. Em certos trechos, a avó falava de um amor de juventude que nunca se materializou, um amor que a fez escolher o caminho que percorreu. Como a relíquia de um mundo esquecido, o diário aguardava ser aberto. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas antigas, Dona Lúcia se deparou com um objeto empoeirado, envolto em uma fita azul. O coração acelerou ao segurá-lo nas mãos. Era como se aqueles momentos voltassem à tona o sorriso tímido de Carlos, o cheiro do pão fresco saindo do forno e as trocas de olhares apaixonados que nunca chegaram a se concretizar. O tempo parecia ter parado.
Talvez seja a hora de contar a verdade, ela cochichou para si mesma, um frio na barriga acompanhando suas reflexões. A discussão entre os filhos frequentemente se estendia à presença de Lúcia. Então ela decidiu que aquele era o tempo certo para revelar sua história, para dar voz à sua verdade, quem sabe, conquistar sua própria liberdade emocional. Estava pronta para abrir as páginas do diário e deixar que suas emoções transbordassem. Naquela noite, silenciosamente, Dona Lúcia começou a escrever uma carta. Uma carta que falaria sobre Carlos, sobre as escolhas que nunca foram assumidas e que tanto influenciaram sua vida e a de todos à sua volta. Ao amanhecer, a casa estava silenciosa. Um novo dia surgia e Dona Lúcia se sentia mais leve. Quando os filhos chegaram, sentou-os à mesa e, com a carta em mãos, começou a ler. Seu coração batia com um misto de nervosismo e firmeza. As palavras ganhavam vida no ar, cada uma trazendo à tona um pedaço do seu coração que até então permanecia oculto. Eu sempre tive um amor que, assim como muitas coisas na vida, ficou para trás. Mas ele fez de mim quem sou. Seu olhar refletia a profundidade da sinceridade, enquanto lágrimas discretas escorriam em seu rosto. Uma sua revelação abriu uma ferida ainda mais profunda. Entre as surpresas que surgiram nas confissões, uma frase não planejada escapou de seus lábios, uma frase que lançou um novo mistério sobre a mesa. Eu quase me casei com Carlos, mas a vida decidiu outra coisa. Os rostos de seus filhos se tornaram um quadro de surpresa e curiosidade ao mesmo tempo. O que mais escondiam aquelas memórias? E, mais importante, como essa história antiga transformaria a conexão deles? Dona Lúcia percebeu que, ao compartilhar, também havia quebrado um padrão de silenciamento que se estendia por gerações. A verdade poderia ser uma bênção ou uma maldição. Assim, entre sussurros e olhares apreensivos, a tensão no ar crescia e as perguntas fervilhavam na mente de cada um. O tempo, agora, se tornava um aliado ou uma ameaça. À medida que as lembranças do passado começavam a se misturar com o presente, o que realmente estava por vir nessa jornada? O próximo capítulo de suas vidas estava em jogo, e Dona Lúcia não sabia ao certo que mais revelações poderiam surgir. Que verdades mais profundas virariam à tona e como cada um lidaria com elas. O silêncio que seguiu a confissão de Dona Lúcia era palpável. Os filhos trocavam olhares, como se numa dança silenciosa tentassem entender o que aquela revelação significava para cada um deles. Ana, a mais jovem, sentiu um misto de compaixão e necessidade de proteção em relação à mãe. Para ela, as lágrimas escorregando pelo rosto de Dona Lúcia eram um chamado à ação. Mas mãe, por que você nunca nos contou isso antes? Perguntou Miguel, o filho mais velho. Sua voz era uma combinação de incredulidade e uma pitada de dor. Ele não só se sentia atraído pela omissão, mas também intrigado com todas as camadas daquela história que agora surgia à tona. Dona Lúcia respirou fundo, sentindo uma onda de emoções. Porque eu tinha medo. Medo de que vocês não entendessem. Medo de que isso pudesse mudar a forma como vocês me viam. Mas essa foi a minha verdade, e agora eu preciso que vocês saibam. A mesa ficou estranha e o café esfriou. A conversa fluiu para um caminho inesperado, e cada um, à sua maneira, começou a fazer conexões sobre suas próprias vidas. Ana rapidamente viu a relação entre a busca por amor e as decisões que sua mãe tomara. Mãe, estava pensando. O que aconteceu com Carlos? Vocês se falaram depois? Dona Lúcia fechou os olhos, como se tentando acessar um canto distante da memória. A vida nos levou por caminhos diferentes. Eu me casei com seu pai, e a vida seguiu, mas Carlos sempre teve um espaço no meu coração. Ele me ensinou a sonhar. Miguel balançou a cabeça, tentando reunir os pedaços da nova realidade. E se você tivesse escolhido Carlos? A pergunta pairou no ar. Dona Lúcia sabia que essa era uma reflexão profunda, uma que poderia alterar a forma como seu filho via a história da família. Eu não sei, talvez minha vida fosse diferente, mas a vida é feita de escolhas. Cada uma delas nos molda, respondeu, sentindo os fios do passado entrelaçarem-se à trama da sua família. Ana, motivada por uma empatia crescente e pela coragem de Dona Lúcia, disse: isso nos ensina que nossos medos nunca devem dominar nossas vidas. Nós precisamos nos permitir amar e sermos felizes. Não podemos nos prender a histórias passadas. A expressão de Dona Lúcia se iluminou ao ouvir a filha. Por um instante, a casa pulsou com novas possibilidades. O peso do passado começava a se dissipar, enquanto uma nova energia surgia. Mas a conversa estava longe de terminar. Miguel e Ana queriam saber o que mais aquelas páginas do diário guardavam. Precisamos ler mais partes desse diário, mãe. Precisamos saber tudo, Miguel disse firme.
Nossas histórias estão ligadas às suas, e não podemos ter mais segredos. Dona Lúcia sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O que mais havia ali que seus filhos não conheciam? Que outras verdades ou segredos podia esconder entre aquelas páginas desgastadas? Fechando os olhos novamente, agora com um toque de determinação, ela disse: então vamos juntos. É hora de abrir esse diário e descobrir não só o que eu guardei, mas também o que isso significa para todos nós. Estou pronta. E assim, com o sentimento de uma nova jornada à espreita, Dona Lúcia foi até a estante, pegou o diário, e ao se sentar com os filhos, a tensão no ar estava prestes a ser canalizada em algo muito maior. O que mais o diário revelaria e como isso moldaria a dinâmica daquela família? O legado de Dona Lúcia, de amor e perda, estava prestes a ser reescrito na presença dos filhos. Dona Lúcia abriu o diário com cuidado, as páginas amareladas contando histórias que pareciam sussurrar segredos. O cheiro do papel mofado misturava-se ao aroma do café frio, criando uma atmosfera única, quase mágica. Sentados ao redor da mesa, Miguel e Ana observavam a mãe, prontos para revelações que poderiam mudar a forma como viam a própria história familiar. Vou começar aqui, na primeira página, disse Dona Lúcia, passando os dedos delicadamente pelo papel. Foi onde tudo começou. Miguel e Ana se inclinaram para mais perto, com um misto de curiosidade e apreensão. A voz de Dona Lúcia tremia ao ler, mas havia uma firmeza nas palavras que lhe conferia um poder inesperado. Era um dia chuvoso, eu tinha apenas 19 anos e as expectativas sobre o que eu deveria ser eram grandes. Mas dentro de mim, havia um desejo de liberdade, de amor, que parecia proibido. Carlos, ele. Dona Lúcia parou por um instante, como se as lembranças a sufocassem com emoção. Mãe, você pode nos contar como foi seu primeiro encontro com ele? Ana perguntou, um brilho de expectativa nos olhos. Dona Lúcia sorriu, lembrando-se da juventude. Ele era todo charme e sorriso. Lembro que dançamos em uma festa, cercados pelas risadas dos amigos. O mundo parecia vibrar ao nosso redor. Mas existiam barreiras invisíveis, minha família não aceitaria um amor assim. Miguel franziu a testa, percebendo que o amor de sua mãe não tinha sido apenas um conto de fadas. E você desistiu dele por causa da família? Não foi simples. Eu amava seu pai também, de forma diferente. As escolhas eram como portas fechadas, uma levando a outra. Mas a necessidade de ser aceite e fazer escolhas certas pesava muito mais. Com isso, eu empurrei Carlos para longe de mim. Ela fechou os olhos novamente, como se revivesse a dor daquela separação. Ana tocou a mão da mãe, buscando conexão. Mas, mãe, você não podia ter se libertado? O que você realmente queria? Queria um amor que deixasse meu coração leve, Dona Lúcia respondeu, com um olhar distante. Mas o que aconteceu foi que acabei me conformando. O que me resta são lembranças e o diário, claro. Eu só percebi isso depois de muito tempo. Os filhos trocaram olhares. Miguel se perguntou, quantos sonhos não realizados estavam escondidos sob o peso das expectativas? Lúcia, e o que aconteceu com Carlos depois da separação? Ele indagou, curioso pelo desfecho daquela história. Eu soube que ele se casou e teve filhos, mas ele nunca saiu do meu coração, mesmo nas noites silenciosas. A tristeza na voz dela ecoou pela sala, mas havia também uma essência de aceitação que apontava para um futuro mais leve. Ana, por sua vez, renovava sua determinação. Mãe, precisamos saber mais. O que mais está escrito aí? Quais foram suas lutas, suas vitórias? Um diário como esse é um legado. Dona Lúcia assentiu, surpreendendo-se com a força da filha. Sim, um legado. Vamos ler mais. Cada página pode conter a chave para entendermos nuances que nos unem, revelando quem somos e para onde vamos. Esse conhecimento pode nos tornar mais fortes e mais próximos. O amor que eu busquei tanto não deve ser um peso, mas uma lição. Miguel e Ana se prepararam para mais uma leitura, sentindo que a história ainda tinha muito a revelar. Mas uma sombra de dúvida pairava no ar. Seria mais fácil aprender com as decisões do passado ou com os erros cometidos dela e dos outros? Dona Lúcia voltou a folhear as páginas manchadas, enquanto a luz da sala parecia brilhar um pouco mais forte. Ao virarem a página seguinte, um novo suspiro os envolveu. O que estaria por vir que ainda poderia juntar ou dividir essa família? O diário prometia mais surpresas, e talvez, segredos que os fariam olhar uns para os outros de uma maneira completamente nova. O papel rangia ao ser virado, como se estivesse prestes a revelar o que havia ficado guardado por tanto tempo. As páginas do diário pareciam pulsar com vida enquanto Dona Lúcia continuava a leitura.
O silêncio na sala era profundo, quase palpável, e cada palavra parecia ecoar nos corações de Miguel e Ana. À medida que a mãe avançava, notou que algo a deixava inquieta. Ela respirou fundo e leu em voz baixa, como se temesse as consequências do que estava prestes a compartilhar. Carlos, ele voltou a aparecer em minha vida. As palavras pairaram no ar, e a sala absorveu a intensidade do momento. Miguel e Ana trocaram olhares atonitos. Por um instante, o passado e o presente se entrelaçaram, e a expectativa crescia. O que aquilo significava? Que tipo de retorno era esse? Depois de anos sem notícias, ele chegou à minha porta uma noite de outono. Ele parecia um fantasma do meu passado. Com os olhos carregados de histórias não contadas e a mesma intensidade que me fez apaixonar por ele um dia, disse Dona Lúcia, seu tom de voz misturando nostalgia e temor. Ana mordeu o lábio, totalmente presa às palavras da mãe. E como você se sentiu, mãe? O que aconteceu nessa reunião? Com um leve tremor nas mãos, Dona Lúcia virou a página novamente, revelando uma nova camada de emoções. Um turbilhão. Aquelas lembranças reviveram em mim como um perfume que nunca sai da pele. Ele não era mais o rapaz sonhador que eu conhecia, mas havia algo familiar em seu jeito, uma aura que me puxava de volta. Miguel, percebendo a intensidade da situação, decidiu perguntar: e você cogitou retomar contato? Acha que seria possível? Dona Lúcia hesitou, como se as palavras fossem um peso imenso dentro dela. Olhar nos olhos dele trouxe à tona uma mistura confusa de amor, culpa e saudade. É como se tudo o que eu havia sufocado e enterrado voltasse à tona de uma vez. Não sabia se estava preparada para isso. Ana, inquieta, apoiou o queixo nas mãos. Então, vocês têm conversado? O que aconteceu depois? O olhar de Dona Lúcia se suavizou com a lembrança, mas a tristeza ainda estava presente. Lembro que ele me convidou para um café. Era como se o tempo não tivesse passado. Conversamos sobre nossas vidas, nossos filhos, fomos sinceros. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso da conversa fluísse. Mas havia algo que eu precisava saber. O que ele pensava sobre o passado. Eu precisava entender se ainda éramos os mesmos ou apenas sombras do que um dia fomos. Miguel se inclinou para a frente. E você conseguia ler isso nele? O que você realmente esperava encontrar? Esperava um fechamento, Miguel. Um entendimento que eu nunca tive. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por mais. Uma conexão que poderia provocar desconforto, mas que parecia impossível de evitar. Ana sentia lágrimas se acumulando em seus olhos. A história da mãe era muito mais complexa do que poderia imaginar. Ela não via apenas amor, via luta por escolhas que transformariam suas vidas. Dona Lúcia virou a página novamente. Naquele dia, eu tomei uma decisão e essa decisão mudaria tudo. O que eu faria com isso poderia provocar um verdadeiro terremoto na nossa família. Um tremor de ansiedade percorreu a sala. Miguel e Ana estavam na ponta da cadeira, completamente capturados. O que foi, mãe? O que você decidiu fazer? Dona Lúcia respirou fundo, engolindo a emoção, e finalmente sussurrou: eu aceitei o convite de viajar com ele. Um último momento, talvez, para entender o que ainda existia entre nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel e Ana trocaram olhares, questionando se aquela viagem poderia ser a chave que abriria novas portas, ou ao contrário, destruiria ainda mais as estruturas familiares que estavam tentando reconstruir. Quando o diário virou mais uma página, uma dose de expectativa envolveu a sala. Qual seria o próximo passo dessa jornada? A leitura seguia cheia de tensão, e Dona Lúcia sabia que a viagem com Carlos não era apenas uma fuga do cotidiano. Era um mergulho nas águas profundas de seu passado. Sentiu um frio na barriga ao imaginar o que poderia acontecer. Conhecia bem a dor que um reencontro poderia causar, tanto a ela quanto a sua família. Miguel e Ana observavam com olhos de expectativa e medo, como se cada palavra fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Dona Lúcia fechou os olhos por um momento, buscando coragem. Tomou um gole de água, mais para acalmar os nervos do que por sede. Decidi que iria à praia de Guarujá, um lugar que nós dois amávamos, e onde tantos momentos felizes aconteceram, continuou, abrindo os olhos e fixando o olhar nos filhos. Era um lugar que nos unia. Você não tem certeza do que pode acontecer lá, Miguel interrompeu, suas palavras tingidas de preocupação. Mãe, isso pode ser arriscado. Você não tem como prever o que vai acontecer nessa viagem. Dona Lúcia sentiu uma onda de amor e dor. Miguel sempre fora protetor, talvez até demais. Mas era exatamente esse cuidado que a impedia de viver plenamente.
Eu sei, meu filho. Mas a vida é feita de riscos. E esse risco, no fundo, parece um chamado que não consigo ignorar, respondeu ela pontuana, em um sopro de coragem, perguntou, e se você se perder nesse passado? E se descobrir que ele não é mais o homem que você se lembrou? Como isso pode afetar a gente? A vulnerabilidade na voz da jovem era palpável, a angústia transparecendo em suas feições nervosas. Dona Lúcia se lembrou da insegurança da filha, tantas vezes ignorada por suas próprias preocupações. Ana, começou com suavidade, o que eu sinto nunca vai diminuir o amor que tenho por vocês. Essa viagem não é sobre esquecer vocês, é sobre entender quem eu sou. E isso pode ajudar a nós três. A sala mergulhou em uma reflexão coletiva. Cada um lutava com os próprios medos e anseios. Miguel olhou pela janela, os pensamentos girando em sua mente inquieta. Mãe, o que você espera encontrar nessa viagem? Dizer que precisa de respostas é uma coisa, mas você pode acabar abrindo feridas que já estavam cicatrizadas. Dona Lúcia segurou o diário com força, como se nele estivesse a resposta que tanto buscava. Espero entender se o que eu senti um dia ainda vive em mim. Quero saber se o amor que tive por Carlos foi verdadeiro ou se foi apenas uma ilusão. E talvez eu consiga me libertar de um peso que carrego há anos. O silêncio voltava a reinar, e as palavras dela pareciam ter um peso físico. Miguel e Ana posicionaram-se em silêncio, absorvendo a gravidade do que estava sendo discutido. No fundo, todos sabiam que essa decisão traria consequências. E se Carlos não estiver esperando por você da maneira que você espera? E se o reencontro não for tão romântico assim? Miguel questionou, a frustração em sua voz clara. Dona Lúcia encarou o filho, a determinação em seu olhar refutando qualquer dúvida. É uma possibilidade. Mas eu preciso tentar. Não posso viver com o arrependimento de não saber. Ana levou a mão ao coração, ainda lutando com as próprias inseguranças. E se, no final, você não conseguir voltar a ser quem era? E se isso nos separa de forma irreversível? Isto é uma viagem ao meu coração, mas que também pode me trazer mais perto de vocês. Dona Lúcia finalizou, mas a incerteza da resolução ainda permanecia pairando no ar, como uma nuvem espessa. Quando ela virou mais uma página do diário, seus olhos brilharam com uma nova revelação. Carlos, ele me disse algo que me fez repensar tudo. As palavras dela tremiam, e o murmúrio na sala se intensificou. Era um segredo, algo que poderia mudar tudo mais uma vez. O que Carlos havia revelado poderia abrir uma porta ou fechá-la para sempre. Miguel e Ana quase não conseguiram conter a curiosidade, mas um medo desesperador surgiu. E se essa verdade fosse tão devastadora que a relação deles nunca mais voltasse a ser a mesma? Dona Lúcia respirou fundo, o coração pulsando mais acelerado enquanto a verdade que estava prestes a compartilhar pesava em seus lábios. Naqueles instantes, o tempo parecia se arrastar. Miguel e Ana, esperando pela revelação, estavam prontos para tudo, exceto para o que viria a seguir. Carlos, ele me disse algo sobre um amor que nunca se foi, começou Dona Lúcia, hesitante. As palavras saíam em um sussurro, mas carregavam um peso imenso, como se cada sílaba abafasse ainda mais a sala. Ele me escreveu que a nossa história ainda vive, que ele nunca esqueceu os momentos que compartilhamos. Foi um desabafo, um chamado desesperado em meio ao silêncio dos anos. Os olhos de Miguel se arregalaram, e ele se levantou da cadeira, andou até a janela, como se quisesse escapar de algo que não podia suportar. Mãe, isso não faz sentido. Você está falando de um homem que, há tanto tempo, decidiu ir embora. Ele fez suas escolhas e agora vem e diz que ainda a ama? Não pode ser assim. A frustração na voz de Miguel era um misto de amor e proteção, mas a verdade do passado parecia ter uma força própria. Ana estava paralisada, processando tudo. E você se sente da mesma forma por ele? As palavras vieram baixas, mas a intensidade da pergunta fez parecer um grito. Você realmente ainda ama esse homem que saiu da sua vida? O que isso significa para nós? Dona Lúcia fechou os olhos por um instante, lutando para encontrar uma resposta clara. Não sei, o que eu sinto é confuso. Sua voz quicou entre a fragilidade e a sinceridade. Ao mesmo tempo em que relembro o amor que tinha por Carlos, também reconheço o quanto a vida mudou. Tenho vocês, e isso é tudo que eu sempre quis. Mas a ideia de estar livre de um peso é importante. O silêncio tomou conta do ambiente novamente. Miguel voltou-se de frente para a mãe, a expressão endurecida. Mas, mãe, e se você se machucar? E se tudo isso abrir feridas que nunca cicatrizaram? Não dá para voltar atrás do jeito que você imagina. Dona Lúcia sentiu a pressão nas têmporas.
Sabia que cada palavra dele era pura preocupação e amor, mas também um lembrete do porquê de ter escolhido ficar longe daquelas memórias. Às vezes, Miguel, às vezes, é preciso enfrentar o passado para realmente viver o presente e o futuro. Sinto que essa viagem pode ser uma forma de libertação. Ana, perdendo a esperança, balançou a cabeça. Você não precisa disso, mãe. Pode simplesmente viver conosco. Não precisa abrir caixas que podem ser dolorosas. O amor que você tem por nós é o que importa, não o que passou. As palavras de Ana cortaram Dona Lúcia como um golpe. Ela entendia o receio da filha, a intensidade do amor que havia ali. Mas o chamado do passado não era algo que poderia ser ignorado. Por mais que eu ame vocês, também preciso me amar. O passado e o presente não precisam se anular, afirmou Dona Lúcia, deixando a sala impregnada com sua certeza. Em meio à discussão, uma nova ideia começou a tomar forma na mente de Dona Lúcia. E se houvesse uma maneira de descobrir a verdade sobre Carlos sem machucar os filhos no processo? E se ela pudesse enfrentar isso sozinha, com a esperança de que todo o amor que construiu com eles não fosse destruído? E se eu pudesse esclarecer tudo com Carlos, mas sem que vocês estivessem envolvidos? O que acham? Sua voz agora soava tranquila, porém firme. Ao olhar para Miguel e Ana, viu uma centelha de esperança e dúvida em seus olhos. Miguel franziu a testa, evidente desagrado. Mas, e se você se perder? E se ao tentar se encontrar, nos perder de verdade? Dona Lúcia percebeu que precisava de uma decisão rápida, pois o tempo não esperava. A dúvida pairava no ar, e a ideia de abrir mão do amor da família em prol de uma busca solitária parecia um preço muito alto. Às vezes, arriscar é o que traz novas respostas. Mas eu preciso de vocês ao meu lado, isso eu sei. A declaração a deixou mais leve, mas a incerteza sobre o que viria a seguir continuava. Algo ressonou dentro dela, um pressentimento de que essa jornada poderia não ser apenas sobre amor ou dor, mas também sobre renovação e novas realidades. Contudo, a dúvida ainda ecoava. O que realmente aconteceria se ela seguisse esse chamado de forma isolada? Quando a porta da sala se abriu, uma sensação inesperada tomou conta deles. Poderia ser Miguel ou até mesmo Carlos. A expectativa deixou todos em suspenso, e a dúvida agora se transformava em uma nova tensão. Quem estaria à porta trazendo respostas ou, talvez, mais perguntas? Dona Lúcia olhou fixamente para a porta, seu coração batendo rápido. A sala que antes parecia um abrigo seguro agora pulsava com a tensão do desconhecido. Miguel e Ana também se viraram, e suas expressões eram uma mistura de ansiedade e expectativa. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. Era Carlos. A imagem dele parecia tão forte e vívida quanto em suas memórias, como se o tempo não houvesse passado. Ele estava um pouco mais velho, mas o olhar permanecia o mesmo, profundo e carregado de sentimentos não ditos. Mãe, começou Miguel, sua voz falhando ao tentar entender o que estava acontecendo. Os olhos de Ana estavam arregalados, uma mistura de surpresa e confusão. Dona Lúcia permaneceu em pé, paralisada, como se o mundo à sua volta tivesse desacelerado. Carlos avançou alguns passos, e a hesitação em seus gestos era evidente. Ele parou, olhando para Dona Lúcia com uma intensidade que fez seu coração vacilar. Eu não esperava encontrar você assim envolta de tanto amor e também de tanto medo. As palavras dele foram como um bálsamo, mas também como uma faca afiada. Miguel não aguentou e interrompeu. O que você está fazendo aqui, Carlos? Depois de tanto tempo, vem e traz confusão para nossa família? Sua voz transbordava raiva e dor, um reflexo claro da lealdade ao que sempre defendia. Dona Lúcia respirou fundo, fazendo um esforço para manter a calma. Miguel, por favor, deixe-o falar, disse, tentando acalmar o filho, mas sem conseguir esconder a emoção que a consumia. O olhar que trocava com Carlos era quase elétrico, repleto de memórias e promessas não cumpridas. Eu mudei, Lúcia. Depois de tanto tempo, eu percebi que não posso continuar fugindo do que sinto. A cada ano que passava, a saudade crescia e o arrependimento me consumia, Carlos disse, com a voz embargada. Eu precisava vir. Preciso entender o que ainda existe entre nós. E o que eu posso fazer para reparar o que aconteceu? Ana, com lágrimas nos olhos, observava o homem que havia sido uma sombra em sua vida. Mas e se isso indo para um lugar doloroso? Sua voz tremia, e a inquietação preenchia a sala. Você não pensa em como isso afeta nós? Como isso nos deixa em dúvida? Dona Lúcia pôde sentir a tensão nos ombros ao encarar Carlos novamente. Eu não sei o que isso significa, Carlos. Depois de tudo, eu construí a minha vida.
Sua voz vacilava, revelando a fragilidade que se escondia por trás de sua determinação. A vontade de correr para os braços dele misturava-se à necessidade de proteger sua família. Eu só estou aqui para esclarecer, para falar por nós dois. Se houver algo ainda vivo aqui, eu quero entender. Mas se não houver, eu prometo que sairei da sua vida e deixarei vocês em paz. Carlos parecia mais vulnerável a cada palavra. Dona Lúcia se sentiu dividida. O amor que ela sentirá não tinha desaparecido completamente, mas agora era um amor cheio de espinhos, entrelaçado com dor e arrependimento. Miguel parecia adivinhar o que se passava em sua mente, e seu olhar denunciava um alarme silencioso. Você pode não querer que nós fiquemos aqui, mas você tem que entender que somos família. Ninguém pode simplesmente aparecer e dizer que quer consertar as coisas. Miguel insistiu. Sua voz firme. Mas as palavras de Carlos ecoaram na mente de Dona Lúcia. Decisões devem ser feitas, verdades devem ser reveladas. O que ela realmente queria? A ideia de achar respostas rápidas era sedutora, mas e o futuro da família? Enquanto seus pensamentos giravam, o sol começava a se pôr, e a luz dourada escorria pela sala, como se estivesse marcando um novo começo ou um trágico fim. A incerteza pairava no ar, e a pergunta fugitiva se formou. O que cada um deles estava disposto a perder ou ganhar pela verdade? A porta ainda estava entreaberta, e Dona Lúcia sentiu que, mais do que caminhadas por entre lembranças, poderia estar prestes a embarcar em uma nova jornada que mudaria tudo. O que o futuro guardaria? A resposta estava ali, bem diante dela, e a escolha a aguardava. Carlos olhou ao redor, percebendo a atmosfera pesada que se espalhava pela sala. A angústia nos olhos de Miguel e a fragilidade de Dona Lúcia eram palpáveis. Ele sabia que, ao abrir a porta daquela casa, não estava apenas reentrando na vida dela, mas também desenterrando memórias que muitos queriam deixar enterradas. Miguel, eu entendo a sua raiva, começou Carlos, a voz mais calma agora. Mas eu não estou aqui para causar mais dor. Estou aqui por amor, por arrependimento. Cada palavra era um esforço, uma tentativa de construir uma ponte entre eles, mesmo que a madeira estivesse podre. A tensão se intensificava. Ana olhou para a mãe e, em um gesto de apoio, segurou sua mão. Mãe, nós estamos com você. Independente da sua decisão, você não está sozinha. As palavras delicadas da filha foram como um leve sopro de esperança em meio ao caos. Dona Lúcia agradeceu silenciosamente, mas o conflito interno a consumia. Você não pode simplesmente desaparecer e depois aparecer como se nada tivesse acontecido, Carlos, disse Miguel, cruzando os braços, uma barreira invisível entre ele e o homem que uma vez tiveram lugar em seu mundo. Parece que você quer a nossa aprovação para consertar seu passado. Dona Lúcia respirou fundo e deu um passo à frente. Carlos, eu não quero reviver velhos fantasmas. Eu escolhi a minha vida com cuidado, com amor. Essa família é tudo o que eu tenho. Havia uma firmeza em suas palavras agora, uma proteção maternal que não se deixaria abalar facilmente. Eu sei que cometi erros, Carlos respondeu, os olhos brilhando com intensas emoções. Mas eu vim buscar a verdade, para saber se tem espaço no seu coração novamente. Se houver, eu estarei aqui. Se não, eu aceitarei. A luz do sol agora pintava a sala com um brilho suave, preenchendo as lacunas entre eles com uma sensação de possibilidade. Mas a verdadeira questão pairava. A que custo essa verdade viria? Dona Lúcia se encontrou diante de uma encruzilhada. O que ela ainda sentia por ele? Era amor ou só saudade de uma época mais simples? Um silêncio pesado caiu na sala, quebrando-se aos poucos pelo som dos pássaros do lado de fora, como se eles também estivessem esperando pela resposta. Miguel, ainda em pé contra a parede, continuava observando a mãe, buscando uma reação que pudesse dar a ele o controle da situação. Ana, quase sussurrando, disse: Mãe, o que você quer? Isso importa mais do que qualquer outra coisa. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. O peso da escolha recaiu sobre Dona Lúcia como uma avalanche. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que suas emoções flutuassem à tona. Os risos compartilhados, os sonhos perdidos, as noites em claro esperando por uma explicação. A cada respiração, algo dentro dela se desdobrava, uma chamada do passado, uma promessa de que o amor poderia, sim, prevalecer. Carlos, começou Dona Lúcia, sua voz tremendo, a luta interna fazendo seu coração pulsar desenfreadamente. Um apito repentino de um ônibus na rua interrompeu o momento. Todos se viraram, distraídos pelo som que soava como uma advertência. A realidade externa, com seus compromissos e obrigações, parecia querer se infiltrar naquele momento íntimo. Dona Lúcia sentiu a urgência de tomar uma decisão, mas as palavras estavam prestes a se formar.
O que ela estava prestes a dizer mudaria não só a vida dela, mas a vida de todos que estavam naquela sala. Ela olhou de volta para Carlos, e o universo pareceu se concentrar naquele olhar. Eu quero. A respiração de todos ao redor ficou presa. O que seria essa verdade que poderia transformar tudo? A expectativa crescia, como um balão prestes a estourar. Era um instante decisivo, e Dona Lúcia sabia que as consequências ali poderiam ser eternas. E, enquanto as sombras da noite começavam a se espalhar pelo chão da sala, a pergunta pairava no ar. O que a verdade revelaria, e quem realmente seria capaz de lidar com isso? Dona Lúcia sentiu o pescoço e a garganta apertados, um misto de nervosismo e determinação. Seus filhos, atonitos, a observavam como se cada um estivesse aguardando seu destino. O que ela diria a seguir não apenas moldaria seu futuro, mas reescreveria a narrativa da família. Ela percorreu cada rosto, desde o de Miguel, que exibia uma expressão de proteção feroz, até o de Ana, que praticamente pulsava com empatia. Com um profundo suspiro, Lúcia deixou que a verdade brotasse de seu coração. Eu quero entender quem eu sou, tanto por você, Carlos, quanto por nós. Eu quero ser livre desse peso que carreguei por toda a vida. Silêncio. A revelação pairou no ar, e o que antes era um campo de batalha emocional tornou-se um espaço de possibilidade. Miguel lutou para articular palavras, mas a confusão em seus olhos o impediu. Ana, por outro lado, percebeu que a decisão de sua mãe era um ato de coragem e não de traição. Carlos sorriu acanhado, ainda perplexo com a abertura de Lúcia. Você não precisa escolher entre mim e sua família, Lúcia. Eu não quero ser um problema, quero uma chance de mostrar que há vida e amor ainda entre nós. A tensão no ambiente começou a se dissipar lentamente. Dona Lúcia olhou novamente para os filhos. O que quero dizer é que estou andando para um caminho que me permitirá entender o que realmente quero, e, se isso me levar a você, Carlos, que assim seja. Mas, eu preciso que vocês entendam, independente do que aconteça, eu sempre amarei vocês. Miguel, ainda reticente, finalmente conseguiu expressar seus pensamentos. Mãe, o que se você descobrir que ainda ama Carlos e isso muda o que você tem por nós? A pergunta do filho, embora dura, era válida. Se isso acontecer, então é uma nova fase da minha vida, não um corte definitivo de vocês, mas uma continuação do que somos, Dona Lúcia respondeu com firmeza. Amores se transformam e evoluem, mas a base da nossa família é sólida. Ana, sentindo que a conversa se tornava menos tensa e mais de entendimento familiar, encorajou. Mãe, nós estaremos aqui para apoiar você. Se você sentir que essa viagem é necessária, então faça. Mas comunique, porque somos parte da sua história. Dona Lúcia sorriu, um sorriso que iluminou o ambiente. Aquilo era exato. Era sobre transparência e afeto. Ela sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas o amor que agora compartilhava com eles tornaria essa transição mais leve. Coletivamente, eles entenderam que não eram apenas uma família, era uma linha de emoção, história e amor. Naquela noite, Dona Lúcia fez o que havia adiado por tanto tempo, ouviu seu coração. Contou mais sobre a conexão com Carlos, não como uma fantasia perdida, mas como uma parte de sua própria história que precisava ser compreendida. Carlos me ensinou a amar. E, através dele, aprendi sobre a dor da perda e o peso da obrigação. Mas ao mesmo tempo, eu não quero viver na sombra do que poderia ter sido. Os dias seguintes foram marcados por conversas abertas na casa. Miguel começou a perceber que sua mãe não estava abrindo mão do amor deles, mas criando espaço para uma nova maneira de amar ao mesmo tempo que se reencontrava. Com cada revelação do diário, todos se sentiam mais próximos, mais conectados a uma verdade mais profunda. Finalmente, o dia da viagem chegou. A lágrima que escorreu pelo rosto de Dona Lúcia não era de tristeza, mas de liberação. Miguel e Ana se despediram com promessas de amor e apoio, reconhecendo que sua mãe estava pronta para buscar o que era dela por direito. No fundo, vocês são a minha razão de ser, ela disse, envolvendo-os em um abraço forte. Mas cada um de nós deve encontrar o próprio caminho. Quando ela partiu, a casa pareceu esvaziar-se, mas ao mesmo tempo, algo novo brotou ali. A liberdade, a expectativa e o amor entre eles haviam se expandido. Enquanto Dona Lúcia atravessava as portas, o peso do passado finalmente começava a se dissipar. E foi assim que, 6 meses após a viagem, Dona Lúcia retornou. O brilho no olhar era diferente. Ela havia encontrado não só respostas, mas havia descoberto um novo amor por si mesma. Olhando nos olhos dos filhos, viu neles o reflexo de uma nova narrativa. Os amores podem vir e ir,
mas o que construímos juntos nunca se perderá, disse, enquanto os três se abraçavam, completando o ciclo de um amor que resistia ao tempo e à distância. Aquela casa estava agora repleta de risos, serenidade e amor incondicional. Haviam aprendido que, assim como as estações do ano, o amor também se transforma, mas sempre traz novas flores a cada renascimento. E você, está preparado para enfrentar suas próprias verdades? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.